E é sobre a criação e a atuação dessa fundação, a PB Saúde, que vamos conversar a partir de agora aqui no estúdio com o secretário Geraldo Medeiros, secretário da Saúde do Estado. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde aos telespectadores da Correia. Na prática, o que é que muda no atendimento da saúde na Paraíba com essa fundação? Bom, inicialmente a extinção das OS exigia um novo modelo gerencial na saúde, porque a gestão própria do Estado, ela não tem celeridade, ela é lenta, burocrática, obedece a trâmites legais, a prazos, a recursos. Então isso retarda, você leva 8 meses para fazer uma licitação, para consertar um aparelho demora muito. Então essa é a realidade da gestão própria. A fundação ela tem o objetivo de tornar mais célere esses processos de compra de material permanente, compra de insumos, realização de concursos. Então, essa fundação estatal de direito privado, é bom que se diga, é um órgão do Estado da Paraíba, e que tem a vantagem de ter as suas ações mais céleres, obedecendo a prazos mais curtos e, consequentemente, dando uma resposta mais rápida à população, à sociedade paraibana, que exige que o serviço público seja ágil, principalmente na assistência à saúde. Depois, claro, dos episódios que nós estamos assistindo com as organizações sociais, essa experiência, o que é que o público externo pode esperar em relação à transparência na atuação dessa PB Saúde? Bom, inicialmente esclarecer que a Fundação ela não tem essa prerrogativa de contratar a OS como se alega. E depois dizer que a fiscalização dessa gestão através da Fundação, ela é muito ampla, através de um conselho fiscal, um conselho administrativo que é constituído por vários secretários de Estado, pelo Fundo Municipal de Saúde, pela Secretaria Municipal Estadual, o Fundo Estadual de Saúde. Então, órgãos da sociedade civil e, além disso, uma superintendência com a direção administrativa, uma administração financeira e com o superintendente. Então, é constituída de uma série de pessoas que fiscalizarão e vão monitorar a ação da Fundação. Como é que fazer para ser mais célere com todos esses processos, que inclui contratação, compra de insumos, de medicamentos, sem permitir que alguém lá na ponta incorra em determinados erros? A Fundação ela tem justamente esse objetivo. Os prazos são mais curtos, é uma entidade própria do Estado da Paraíba, é do SUS, não é coordenada por pessoas de outros estados, como eram as OS, que tem um modelo diferente. Então é isso que se espera da Fundação. Nós temos certeza que será um modelo de gerenciar as unidades de saúde com mais agilidade, evitando que se retarde o que nós vemos no dia a dia de aparelhos às vezes quebram e há necessidade de todo um processo lento para realizar esse conserto dos aparelhos, algumas compras de insumos, os processos licitatórios, eles caminham muito lento, muito burocrático. A Fundação tem essa vantagem e trará para a população paraibana uma melhor assistência, uma assistência mais ágil, melhorando a qualificação do atendimento. De onde é que vêm os recursos para manter a Fundação? Isso é outro ponto importante. A Fundação ela não tem repasse fixo. O repasse da Fundação pelo Estado é em decorrência da sua produtividade. Então, o repasse é variável e é isso que caracteriza uma fundação estatal de direito privado e por isso que a folha da Fundação ela não incide na lei de responsabilidade fiscal e é justamente esse outro motivo da criação da Fundação para que o Estado não ultrapasse o que recomenda o percentual de 49% que o Estado deve obedecer em relação à sua folha. E, além disso, trará a solução para um problema de aproximadamente 20 anos, que eram os servidores codificados. Nós teremos um processo seletivo simplificado, um concurso, em que
qualquer cidadão paraibano qualificado e habilitado poderá concorrer e os servidores codificados terão essa opção e aí sim serão incorporados ao quadro de servidores da Fundação os servidores em regime CLT e, consequentemente, terão direito a férias, 13º, todos os direitos trabalhistas que até então eles não tinham direito. Quer dizer, eles terão carteira assinada, não é isso? Exatamente. Os servidores, aqueles que ganham até um salário mínimo, terão carteira assinada, regime CLT, e os médicos terão pessoa jurídica. Secretário, eu queria começar essa parte da entrevista já pegando ali o gancho do deputado Ranieri Paulino, que é o líder da oposição na Assembleia. A oposição está insistindo de que essa PB Saúde vai dar brecha a contratar novamente organizações sociais. Bom, isso é um raciocínio totalmente sem sentido. A fundação ela foi criada justamente para substituir as OS, né? O governador João Azevedo já se manifestou publicamente que, enquanto for governador, não teremos mais gerenciamento de unidade de saúde através das organizações sociais de saúde. Então, isso é uma página virada. Hoje nós temos um novo modelo gerencial da saúde aprovado, a Fundação. Nós teremos a publicação do decreto do governador, juntamente com o estatuto da Fundação, posteriormente o registro no cartório, não? E na Receita Federal, o CNPJ, e aí sim, o patrimônio do Hospital Geral de Mamanguape, todo o seu acervo patrimonial, será incorporado à Fundação para que ela tenha um patrimônio, consequentemente, nós possamos reivindicar o SEBAS, que é o Certificado de Filantropia e que vai permitir uma economia de aproximadamente 28% nas despesas do Estado com obrigações sociais. A questão de incorporar o Hospital de Mamanguape à Fundação é justamente essa, criar esse capital, esse patrimônio. Exatamente. A Fundação, ela para reivindicar o SEBAS, que é o Certificado de Filantropia, ela tem de ter um patrimônio incorporado à Fundação. E na eventualidade de a Fundação futuramente ela não der certo, automaticamente esse patrimônio será devolvido ao Estado. Bom, secretário, quando é que começa a previsão de, pelo menos, de quando começa a seleção de pessoal? Bom, nós teremos, após o CNPJ da Fundação e toda a nomeação da superintendência, né, do Conselho Fiscal e da direção administrativa, aí sim nós teremos uma reavaliação do quantitativo de funcionários e aí sim nós divulgaremos o dia do processo seletivo com os respectivos números de vagas em todas as áreas para, inicialmente, o Hospital de Mamanguape e, progressivamente, as demais unidades que estavam sendo gerenciadas pelas organizações sociais serão incorporadas, como o Hospital Humberto Lucena, o Metropolitano, as UPAs, o SER de Souza, todos eles serão incorporados, serão os primeiros a serem incorporados à Fundação. Secretário, o governador ontem anunciou em seu programa semanal de rádio que tem uma reunião na quinta-feira, depois de amanhã, para tratar dos primeiros atos da PB Saúde. Além dessa documentação, dessa parte burocrática que o senhor falou, o que é que vai ser discutido, estratégias, nomes para a diretoria, é isso? A programação, definir a programação final do decreto, que será publicado pelo governador. Tá? Além disso, nós temos de publicar os estatutos, discutir os possíveis nomes para todos esses cargos, né? E outros assuntos em relação ao desempenho, ao funcionamento da Fundação, que tem uma amplitude ampla em termos de futuro, que é gerenciar as unidades, né, as 32 unidades, 32 hospitais do Estado. Nesse primeiro momento da Fundação, a convocação de servidores será através do processo seletivo simplificado? Nós discutiremos tudo isso através de um processo seletivo simplificado, um concurso público. Isso é o que
nós definiremos nos estatutos. Certo. O senhor hoje teve uma reunião com o governador na antiga maternidade Frei Damião, não é isso? Exatamente. Isso é uma grande obra para este ano, prevista para ser iniciada este ano, que é uma nova estrutura materno-infantil naquele local que funciona a maternidade Frei Damião. Nós estamos atrás de um espaço, nós estivemos hoje de manhã no Hospital Universitário, no sentido de inventar um espaço para remanejar provisoriamente a maternidade Frei Damião e fazer um prédio novo, uma edificação nova naquele mesmo espaço, né, com 200 leitos, uma maternidade de alto risco, que trará um benefício muito grande para essa área materno-infantil em toda a grande João Pessoa. A maternidade Frei Damião, para quem não conhece, fica ali em Cruz das Armas, não é isso? Aqui em Cruz das Armas, uma maternidade tradicional que tem uma média de 350 partos por mês e que com a edificação e a ampliação de até 200 leitos, com unidade de UTI neonatal, UTI adulto e a UCI, nós teremos uma unidade materno-infantil completa, trazendo um benefício muito grande e ocupando um espaço de um vazio assistencial que até então existe na grande João Pessoa, com a dificuldade de se encontrar vagas de UTI neonatal, principalmente. A gente volta a conversar com o secretário de Saúde do Estado e eu quero conversar sobre essas UTIs que foram inauguradas ontem. Me parece que é a primeira do país nesse tipo de atendimento, não é, secretário? Nós temos de ter em mente que a sociedade brasileira está envelhecendo. Nós temos 14% da população acima de 60 anos. Daqui a 10 anos, 30% da população, isso representará 70 milhões de brasileiros acima de 60 anos e, consequentemente, já com essa visualização, dentro de uma linha de planejamento, nós adotamos, o governador João Azevedo e o governo idealizou esse espaço para as vítimas idosas de queda e de acidentes no trânsito. Essas vítimas, elas ficavam na área laranja do Hospital Humberto Lucena, num ambiente com outras pessoas, perdiam a sua intimidade, o seu pudor, que é mais exacerbado nessa faixa etária. E esse espaço se destina justamente a permitir uma maior individualidade do idoso, que terá, inclusive, uma visita contínua, a permanência de um familiar junto ao seu leito, em todos os leitos. Então, isso é o que se chama a humanização da assistência hospitalar, trazendo para o idoso todo o conforto que até então ele não tinha. É uma ala inteira? São quantos leitos? É uma UTI com 10 leitos, uma UTI completa, com todos os equipamentos. E temos ainda 40 leitos no Hospital Metropolitano, que reflete a retaguarda do Humberto Lucena, que até então essa retaguarda era através do HTOP, que foi entregue ao seu dono, porque se tratava de um aluguel e era uma estrutura antiga, inclusive houve um colapso na energia do hospital. E com isso, o Hospital Novo, o Metropolitano, hoje é a retaguarda do Hospital Trauma de João Pessoa. Bom, secretário, tem o Hospital de Trauma, o Hospital Metropolitano, o Hospital Regional de Mamanguape, tem outros hospitais que estavam sob gestão da OS. Como é que eles estão funcionando atualmente? Nós estamos nessa fase de transição. As OS, elas foram extintas do Estado. Agora, dia 22, será a última unidade hospitalar, será o complexo Janduí Carneiro, em Patos, não? E essas outras, elas já estão sob a direção do Estado, não? É uma fase de transição e, posteriormente, em abril, maio, quando a Fundação assume essas unidades, elas terão essa relação de trabalho com a Fundação e aí sim, eles, principalmente os servidores codificados, se submeterão a um processo seletivo simplificado e aqueles que forem mais habilitados, eles serão incorporados ao quadro da PB Saúde. Secretário, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista. Boa tarde.